que seria esse calendário aqui do Plano Nacional de Educação? Primeiro, ele traz para a gente uma visão estratégica, né? O PNE como indutor de equidade e desenvolvimento social. Porque tudo parte da educação, não que a educação vai salvar tudo, mas tudo parte de uma boa educação, a saúde, o direito, tudo. E aqui no centro, né, a pessoa está colocando para nós 10. PNE 2026-2036. Como que vai ser isso? Primeiro, qual que é a meta? Qual que é a visão estratégica? Garantir a universalização do acesso. Quanto tempo que a gente está, desde a Constituição, com acesso e permanência na escola? Então, é garantir que 100% das crianças e dos jovens, dos 4 a 17 anos, estejam na escola. Então, já é uma meta possível para o nosso país. Claro que eu não conheço o sistema educacional lá do rincão do Amazonas, mas o país se mobilizando se consegue. Eu entendo que sim, que tenha condições. Na qualidade de aprendizagem, precisa elevar os níveis de alfabetização e proficiência em todos os níveis. Lembra na outra aula que eu falei que Franca, por volta de 2017, ela alcançou o nível de erradicação do analfabetismo, porque ela tinha 96% de pessoas que eram alfabetizadas e os 4% eram idosos que logo iriam partir. Porém, quando a gente fala de elevar níveis de proficiência, é você melhorar a qualidade dessa leitura. Não é? Porque muitas das pessoas que estão alfabetizadas, elas estão no analfabetismo funcional. Lê, mas interpreta, lê com dificuldade e tal. Então, quando você eleva o nível de proficiência, você está elevando a qualidade da leitura. A infraestrutura tecnológica. Então, é necessário transformar as escolas em ambientes salubres e conectados. Como assim? Já não tem a mudança na LDB que fala da conectividade, da obrigatoriedade? Só que essa conectividade, eu estava fazendo um curso de mentoria de diretores, eu lembro que era muito interessante, né? A Franca tem, por exemplo, onde eu estou trabalhando, tipo assim, uma conectividade para nós profissionais num nível aceitável. Nós não vimos ainda a conectividade do aluno, porque é educação infantil, e nós ainda não temos os tablets ainda, né, os Chromebooks que tem em outras escolas, mas tá num patamar. E eu lembro que a gente estava lá, tinha pessoas de outros lugares que a internet não caía, que a escola não tinha, mas está lá na LDB como algo a se alcançar. E a valorização profissional, que é estruturar carreiras e garantir pisos salariais nacionais e pisos condizentes com os rendimentos de um profissional de nível superior. Não é só ter piso, mas eu tenho nível superior, então tem que ser condizente com um advogado, com um psicólogo, não é, com outros profissionais da área de humanas. Então, isso é para começo. Para o ano 2, que a gente vai pensar assim, né? Que o plano foi lançado no meio do ano, tipo, o ano 2 será 1927-28. É a fundação digital e a universalização da educação infantil. Em educação infantil que se fala que é a pré-escola, não é o 0 a 3 que é creche. Ruth, mas a creche ali é creche escola. Mas o que é universalizado é pré-escola. Creche ainda está em expansão. Né? A universalização da pré-escola quer dizer o seguinte, que 100% das crianças de 4 e 5 anos devem estar matriculadas. Isso se espera até o final do ano 2. Ou seja, segundo semestre de 2027 até o primeiro de 2028, não sei ainda a métrica que eles fazem, mas é o ano 2.
Depois se fala da conectividade em larga escala. A gente não está vendo ampliação, está até na LDB essa questão da conectividade. Então, o que é essa larga escala? 50% das escolas públicas com internet de alta velocidade e Wi-Fi. Por isso que eu falei, nossa, em Franca a gente já tem, né, um avanço no sentido de já ter uma internet razoável, que não é a melhor, mas de longe não é a pior. Se fosse uma meta em Franca, para vocês entenderem como funciona isso, o plano municipal tem que estar alinhado ao nacional. O nacional é 50%. Franca eu já colocaria 100%. Então, no plano de Franca é 100%. Governança digital e inteligência artificial. Aí eu tenho que lembrar assim que eu não conheço a realidade do Estado, né? Minha realidade é a prefeitura. Então, diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Educação para plataformas digitais e inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela já começa a ser vista como uma realidade que deve compor as plataformas digitais e dependem da conectividade que está sendo proporcionada aí. 4, porque são 4 itens aqui, né? Revisão da EJA. O que é a EJA? Educação de Jovens e Adultos, que é algo que por lógica deveria deixar de existir. Por que tem que deixar de existir a EJA, Ruth? É tão gostoso dar aula na EJA, eu também acho. Né? Porém, todo educador tem que almejar o fim da educação de jovens e adultos, porque ela só existe quando o meu aluno não teve acesso à escola na idade certa ou quando ele teve intercorrências e deixou a escola. Então, eu não posso querer isso para o meu aluno. Aí se coloca que como a sociedade está mudando, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele proporcionou isso, né? Quando ele proíbe uma criança de 12, 13 anos de trabalhar, ele já tira muito do público que era de noturno há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Então ele já muda e não tem como o público de jovens e adultos parar de diminuir por conta disso, porque as crianças estão tendo seus direitos respeitados. Estão ficando poucos jovens aí deixando a escola. Então, por isso, precisa atualizar as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, para que elas estejam de acordo com a nova realidade. No ano 3, Ruth, mas o que é isso? Tem cronograma, é cronograma? O que se pensa? No ano 3, vai ser o foco, será? Que ano que será o ano 3, hein, gente? 2029? Uma infraestrutura digna e o acesso universal das pessoas de 6 aos 17 anos, ou seja, do ensino fundamental e do médio. Por que não é mais dos 4? Não é porque aqui ele está falando do ensino fundamental e médio. A educação infantil inteira não é obrigatória. Obrigatório é só para a escola. Então, acesso escolar para toda a população de 6 a 17 anos com infraestrutura adequada. O ensino superior, no caso, vai ter uma infraestrutura e salubridade das instituições de ensino superior. Né? E claro, quando se fala do ensino superior, é do ensino superior público, porque não existe... Tô tocando o telefone e eu gravando, por isso que aparece minha mão aqui no vídeo, vocês vão ver. Não existe como... Ele até investe, né? Quando o governo financia ProUni, por exemplo, ele está investindo na faculdade privada. Mas não tem como ele investir na estrutura da faculdade privada. Então, essa infraestrutura e essa salubridade, ou seja, um ambiente saudável nas instituições de ensino superior, é da faculdade pública, da Unesp, da UFSCar, da USP. A profissionalização e a formação. Como assim? Precisa ter uma regulamentação da formação mínima para auxiliares de educação infantil.
Geralmente são estagiárias. Eu lembro uma época, uma escola famosa, particular aqui, uma moça que foi minha aluna, né, quando eu trabalhei no EAD. Falou assim, nossa, eu já estou trabalhando naquela escola, eu já fico sozinha com a aluna, eu ganho R$ 700. Por que ela ganha R$ 700? Porque ela era uma estagiária. Porque é uma escola grande, muito bem conceituada aqui em Franca, né? Então, um profissional não ganha rios de dinheiro, mas ele ganha pelo menos o piso, né, que um professor deve ganhar. Então, essa função de auxiliar de educação infantil precisa ser regulamentada como uma função de professor para eles terem acesso até ao pagamento que recebe um professor. Que de repente nós aqui nos colocamos, nossa, mas para mim o que eu recebo é pouco diante daquilo que eu trabalho, diante, igual eu falei, né? Tá, se eu fosse um tal profissional, eu não precisaria de um computador, eu não precisaria fazer curso, não precisaria disso, daquilo, eu poderia ganhar menos. Né? E o auxiliar de desenvolvimento infantil, ele precisa de tudo aquilo que o professor precisa, mas ele ganha como um salário mínimo, né? Que o pessoal está ganhando aí pouco mais que isso. Então, a gestão para a seleção. Então, vai ter provas nacionais para a seleção das carreiras do magistério. Já não está tendo, gente, a prova nacional docente? Então, é uma meta, entendo que é uma meta para ser continuada. E no ano 5, qual que é o caminho para esse ano 5? A alfabetização e a expansão do tempo integral. Ah, Ruth, quer dizer que é só no ano 5 que eles vão expandir isso? Não. Entendo que o trabalho ele já vem ali do outro plano, da outra gestão. Ele tem continuidade aqui. Porém, o que eu estou entendendo? Que para esse ano 5 já se prevê algumas metas até alcançadas. Não é que o trabalho vai começar no ano 5. Quer dizer, a gente plano, a alfabetização tem todo dia, todo ano. Quer dizer que a gente vai se colocar agora, lançou o plano agora e vai trabalhar só em 2031? Não é assim. Né? Em 2031 já tem que ter algumas coisas realizadas. Então, qual que é a meta? Se é o ano 5, em 2031, 80% das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano. Lembra que um tempo atrás era alfabetização na idade certa, eram 8 anos, agora é 7. No plano estadual de 2014, do estado de São Paulo, já era 7. Ah, São Paulo é uma realidade diferente, sim. Coisas impensáveis, de repente, para estados ali, com investimento em educação mais precário, São Paulo já tinha. Olha aqui. Se no plano de 2014 se previa que 25% dos alunos estariam em ensino integral em 50% das escolas, até 2031, continuando até 2036, mas nós estamos vendo aqui o 5º ano. Depois tem mais 5 para frente para terminar de realizar. Então, 50% das escolas têm que estar com tempo integral, com 7 horas diárias. Se não tiver 7 horas, gente, não é considerado ensino integral. Precisa ter. E a meta é que 50% das escolas atendam agora 35% dos alunos. Ou seja, se no dia de hoje 1 em cada 4 alunos são do integral, vamos pensar aí que a gente vai trabalhar com 3 em 10, 4 em 10 alunos. Quase metade. E a aprendizagem básica? O que eles pedem? Que 100% dos estudantes com nível básico, ao final dos anos iniciais e finais do ensino médio. O que é o nível básico, né? Tem até a proficiência, quem já deu o SARES sabe, que tem o avançado, o adequado, o básico, o abaixo do básico. O básico ainda é ruim, mas muita gente está no básico. Então, que todo mundo esteja do básico para frente, que ninguém esteja abaixo do básico. Que abaixo do básico é mais de 1 ano de atraso em relação ao ano que você está. O básico ele ainda tem atraso, se não me engano é 6 meses, faz sempre que eu não pego nessas questões aí de avaliações pedagógicas, as avaliações externas.
porém ele não está tão distante do seu ano de origem. E o monitoramento desses resultados? Esse monitoramento é colocado aqui como recalibrar as estratégias de ensino para garantir o fluxo escolar. O que é esse fluxo escolar? Quando eu tenho IDEB, não é só a nota da escola que compõe o IDEB. Por exemplo, eu não posso ter muitas reprovações, evasões, né? Então, é assim, ninguém evadiu? Beleza. Retenções, quantas eu tive? 3, 4, dentro do aceitável. E a nota. Então, o fluxo escolar é sempre diminuir as reprovações e as evasões da escola. Mas eu falo diminuir com responsabilidade, né? Não é colocar que o menino veio quando ele foi embora e nem deixar de reter o aluno que precisa de uma outra oportunidade. É buscar meios de que não haja isso. Do mesmo jeito que eu não posso querer que tenha EJA porque é tranquilo, eu não posso deixar de reter o aluno somente para o IDEB ficar mais alto. Mascarar a nota e tal. E quais essas metas de aprendizagem para o ano 5? Né? Então, falou que tantos alunos têm que estar no básico, né? Mas, e quantos têm que estar no adequado? Todo mundo tem que estar pelo menos no básico, não é 100% básico. Mas o básico ainda é fraco. E o adequado? O que é o adequado? É o aluno do ano. Ou seja, a meta do ano é estar alfabético e produzindo textos. Então, é o adequado. Aqui, 50% do ensino médio. Por que não põe 100, Ruth? Porque tem que ser real. Então, se tem 50% no médio, é porque antes estava bem além, bem aquém, bem antes. 60% nos anos finais do ensino fundamental e 70% nos anos iniciais. Então, quais as principais constatações ali? É que o ensino médio, ele apresenta o maior hiato, ou seja, que é o hiato, a maior diferença, com apenas 50% no nível adequado. Então, tem que ter intervenções urgentes no ensino médio. Mas vamos lembrar que esse ensino médio dos meninos aí com 16, 17 anos foram aqueles meninos que não fecharam bem aquele ciclo de 4º, 5º ano de fundamental e foram direto ali para o ciclo 2 sem essa base, né? Porque você alfabetiza, né? Você está no ciclo de alfabetização. 4º e 5º ano é todo aquele trabalho de aprofundamento matemático, de estruturação textual. E o menino perdeu isso na pandemia. Então, agora tá dando esse resultado no ensino médio. Então, o cumprimento das metas depende da integração entre infraestrutura tecnológica e qualificação docente. No ano 5, também se prevê que haja uma educação digital, o clima e o resgate da EJA de novo. De novo citando essa EJA. Então, fala de novo da expansão da conectividade, né? 75% das escolas públicas com internet de alta velocidade. Lembra que antes falou que era 50% no primeiro ano? Aí, quando passar 5 anos, em 2031, já vai ser 75%. Né? Então, já está se organizando para isso. Alfabetização de jovens e adultos. 90% de alfabetização aos 15 anos ou mais. Né, que é uma meta nacional. Quando eu falei dos 96% em 2016, era só Franca, que tem uma realidade diferenciada, mas em nível nacional, se almeja que em 2031, né, 5 anos ainda, se tenha 97% de alfabetização nos 15 anos ou mais. E 100% de oferta de vagas na EJA. Mas essa oferta de vagas cada vez menos, porque a intenção é que cada vez menos pessoas tenham defasagem de idade e série. Uma educação digital com níveis adequados em 50% nos anos iniciais, 45% nos anos finais do fundamental e 40% no ensino médio. E uma adaptação climática, né, com planos de mitigação em 60% das redes. Né? Aí já vira uma questão científica. E qual seria a questão de objetivos, de metas, de calendário
para alcance desses objetivos e metas para a educação profissional e magistério. Então, vendo aqui, ó, qualificação técnica e estabilidade. 60% da educação profissional e tecnológica, né, EPT, se diz que 60% dos seus concluintes, ou seja, a pessoa que chega ao final da educação profissional, com padrões adequados de aprendizagens, segundo o SINAI-PT, né, que é um órgão aí que acompanha a educação profissional. Se pretende uma educação de jovens e adultos integrada, se fala muito desde o Plano Nacional de Educação de 2014 de integrar a educação profissional à educação de jovens e adultos. Então aqui 25% das matrículas da educação de jovens e adultos precisam estar adequadas à educação profissional, adequadas não, articuladas, né? Que aí a pessoa, se é jovem, ela já tem uma profissão, se é um adulto que está retornando para a escola, ele também tem a sua capacitação. 100% de formação superior docente, ou seja, 100% dos docentes, professores com formação específica nas áreas em que atuam. Hoje, até nas grandes cidades, as cidades mais avançadas, como Franca, a gente tem muito professor fora da habilitação. Por exemplo, professor de matemática pegando física, pedagogo pegando física, porque tem pouco professor. E também, aqui, por exemplo, o profissional formado em pedagogia trabalha com os anos iniciais, mas ainda tem lugares que tem o profissional formado em magistério e hoje muito menos, mas o profissional leigo, né, aquele sem curso superior, ele ainda trabalha como professor. E também a questão aqui da precarização dos contratos de trabalho, né? Eu vejo o pessoal do Estado falando como que é hoje. Gente, depois que eu falei que eu não vou dar aula mais, eu nunca mais mexi com o Estado. Não, minto, prestei concurso de diretor e supervisor. O Estado não me quis, não me interessei mais. Mas eu vejo, assim, que os contratos hoje, eles são muito loucos, né? Sempre, como é que eu vou dizer a palavra? O contrário de priorizar, dificultando a estabilidade, dificultando o plano de carreira, coisas assim. Então, se pede que o máximo de 30 profissionais, existência de máximo de 30% dos profissionais, sem cada cargo efetivo em cada rede. Né? Franca, por exemplo, trabalha com... não é 100% efetivo, porque tem um professor substituto que está no lugar das pessoas que têm cargo na Secretaria de Educação, coisas assim, mas a maioria dos professores é efetivo. E no fim do decênio, ou seja, o que acontece, o que se pede aí para o fim dos 10 anos, 2036? Aí que eu vou estar coroa mesmo, né? Quem sabe eu paro de trabalhar em 2036. Primeiro, marco do ano 7, né? Ele tá lembrando assim de quando que é esse marco? Porque o fim do decênio, ele tá contando aqui do 7 para frente, que já tá caminhando pro final. Porque 1, 2 anos ali tá começando o plano, já pegando coisas do plano anterior. 4, 5, 6 está no auge. E do 7 para frente? Ampliar investimento público para 7,5% do PIB. Mas no final, vai progressivamente. Na qualidade do ensino fundamental, se busca um nível adequado de 90% nos anos iniciais e 85% nos anos finais. O que é o nível adequado? Primeiro falou, todo mundo tem que estar pelo menos no básico, porque o básico é tipo 6 meses de atraso na aprendizagem. Se eu estou no básico, com uma forcinha de professor, de aluno, eu chego no adequado. E aqui já não está falando de básico mais não, né? Para a gente apertar o pé no sentido de 90% dos meninos estarem adequados, serem alunos adequados ao ano que estão. E 85% dos alunos dos anos finais. Além da qualidade no ensino fundamental, se busca a excelência no ensino médio. Ou seja, se estava ali com 50% dos alunos, se almeja que 80% dos estudantes
estejam com nível adequado no ensino médio, ao longo aí do ano 7 para frente. E a sustentabilidade, que a gente associa muito o conceito às questões assim, de ecologia, meio ambiente, se pede que essa sustentabilidade, no sentido de melhorias permanentes, né, de infraestrutura das escolas e também na remuneração docente, ou seja, medidas permanentes na formação do professor, no sentido de na remuneração do professor. E como que termina isso, né? Numa gestão contínua de monitoramento de qualidade e concursos periódicos. Quais as diretrizes de qualidade? Primeiro, implementar periodicamente as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade na educação infantil. Ou seja, vai se entender que tudo começa na educação infantil. Depois, a realização de concursos públicos periódicos para o magistério, assegurando inclusão nos planos de carreira. Então, não basta somente contratar o professor e fazer concurso. Nas regras desse concurso, tem que haver um plano de carreira. Não é só contratar e ficar contratado. Né? No sentido assim, estou ganhando meu salário boa. Não, tem que haver uma melhoria dentro desse ganhar o seu salário. Olha, se eu tenho um curso a mais, eu preciso ganhar melhor e tal. A avaliação nacional, que são as provas nacionais recorrentes para a seleção de docentes e gestores. Eu preciso até entender um pouco mais como que faz essa prova nacional docente, como que chama, que jeito que vai, é nacional, né? E a retroalimentação do sistema é utilizar dados de monitoramento para revisar as estratégias pedagógicas. Ou seja, tem o INEP, tem outros institutos aí que fazem um monitoramento. Então, a estratégia é usar os dados que eles fornecerem para isso, né? Que eles ficam disponíveis para nós, mesmo que eles demorem um pouco para ser divulgados. Tá certo?